Wait a minute. Wait a minute. You ain't heard nothing yet. Na primeira cerimônia de entrega do Oscar, relativa aos anos de 1927 e 1928, o cantor de jazz não foi indicado ao Oscar de melhor filme. Mas você acompanha a análise completa dele a partir de agora. 6 de outubro de 1927 foi a data que mudou para sempre a história do cinema. Isso porque, nessa data, a cidade de Nova York assistiu pela primeira vez a um filme que tinha os seus diálogos com áudio sincronizado, um recurso até então inédito em longas-metragens. Mas essa história começa uma década antes, quando o dramaturgo Samson Raphaelson assistiu a um musical que tinha Al Jolson como atração principal. Nascido no território da atual Lituânia, o ator e cantor iniciou o caminho artístico nas apresentações de vaudeville e ficou conhecido pelo apelido de maior artista do mundo. Ele foi um verdadeiro fenômeno popular nas primeiras décadas lá do século XX. O seu magnetismo com o público era tão grande que até mesmo Elvis Presley chegou a apontar ele como uma inspiração décadas mais tarde. Tudo isso encantou também o dramaturgo, que em 1922 publicou um conto baseado na história de vida de Jolson, que mais tarde viraria uma peça chamada The Jazz Singer. O sucesso das apresentações no palco chamou a atenção da Warner, que então comprou os direitos de adaptação da obra para transformá-la num filme. Mas esse não seria um filme qualquer. Além de trazer um dos artistas mais populares da época para o cinema, o estúdio vinha aperfeiçoando uma nova experiência sensorial para as plateias chamada Vitaphone. Esse sistema de som permitia que um filme fosse reproduzido com áudio sincronizado e gravado anteriormente em um disco, que acompanhava a película. Por isso, o projecionista precisava ter esse cuidado de trocar os rolos de película e também os discos de reprodução do áudio quando necessário, uma operação que na época era relativamente complexa. A partir da implementação dessa tecnologia e de outras semelhantes, as apresentações dos filmes nos locais de exibição dispensavam o uso de orquestras, de pianistas ou outros tipos de intervenção sonora ao vivo, já que tudo vinha previamente gravado. Isso foi experimentado pela primeira vez em um longa-metragem na produção Don Juan, também da Warner, lançada em 1926. A trilha sonora, além de alguns ruídos e efeitos de áudio, foram gravados e reproduzidos com sucesso, mas o filme em si não tinha diálogos. Outras experiências foram viabilizadas ainda em 1926, inclusive um curta-metragem gravado pelo próprio Al Jolson, que se chamava A Plantation Act, esse sim com voz sincronizada e que demonstrava a viabilidade do sistema. O curta em si é basicamente a apresentação de 3 canções do artista, nada demais, mas o sucesso da experiência animou os executivos e deu o impulso final para a produção de O Cantor de Jazz, que estreou no ano seguinte causando forte impacto. Segundo a descrição do jornal The New York Times, abre aspas, desde a primeira apresentação do Vitaphone há mais de um ano, não se ouvia nada parecido com a aclamação pública em um cinema. As músicas do Vitaphone e alguns diálogos foram introduzidos com mais habilidade. Um movimento ambicioso em si, pois na expressão musical, ele vitaliza enormemente a produção. Fecha aspas. O Cantor de Jazz foi uma verdadeira sensação por onde passou, registrando uma das maiores bilheterias de 1927, ao lado de Asas, vencedor do primeiro Oscar de melhor filme, e Rei dos Reis, superprodução dirigida por Cecil B. DeMille. E o sucesso só não foi maior porque nem todos os cinemas estavam preparados para fazer uma exibição com o som sincronizado. Houve também a circulação de uma versão muda, mas o fato é que essa produção causou uma verdadeira revolução na história do cinema. O sucesso e a repercussão toda aceleraram a adoção do som como uma ferramenta essencial do cinema, e essa transição para o falado foi relativamente rápida. Em julho de 1928, por exemplo, a própria Warner lança o primeiro longa-metragem com diálogos totalmente sincronizados, chamado
Lights of New York. Felipe, quer dizer então que o cantor de jazz é só parcialmente falado? Isso mesmo. No total, são menos de 2 minutos de diálogos gravados e a maioria improvisados. Além disso, o público ouve também as apresentações musicais do protagonista em segmentos diferentes. A estrutura narrativa principal, no entanto, faz uso de intertítulos, assim como nos demais filmes do cinema mudo. O fato dele ser citado como o primeiro filme sonoro, portanto, é mais uma simplificação histórica e um sintoma da relevância dele para aquele período. O roteiro acompanha o personagem Jack, um menino talentoso que adora se apresentar cantando músicas populares, em especial o jazz, um ritmo ligado à população negra norte-americana. No entanto, sua família de fortes tradições judaicas espera que ele suceda ao pai nos cânticos religiosos da sinagoga. Esse conflito entre pai e filho faz com que ele seja expulso de casa e siga a sua trajetória, tendo que escolher entre as tradições religiosas e também familiares e a promissora carreira como artista dos palcos. A estrutura da história e a decupagem das cenas é bastante simples, fazendo deste um filme muito mais sofisticado pela questão tecnológica do que propriamente pelas questões artísticas e narrativas. As interpretações do elenco são todas competentes, mas é evidente que o Al Jolson se destaca até pelo espaço que é dado a ele. A dramaticidade da história é por vezes exagerada, mas eu gosto muito da relação que o filme estabelece entre o Jack e a mãe dele, o que resulta inclusive num final emocionante. Mas existem alguns elementos que não cabem mais na sociedade contemporânea e que por isso são alvos de duras críticas pela maioria dos especialistas. O principal deles é o blackface, uma prática que nasceu no teatro do século XIX e fazia os atores brancos pintarem o rosto de preto para representar os afro-americanos de forma exagerada, reforçando estereótipos e contribuindo para o racismo. Como nesse filme o recurso é relevante para o próprio desenvolvimento da trama, muitos historiadores se dividem sobre a validade ou não da ferramenta numa narrativa que também toca no tema da religiosidade. Na primeira entrega de prêmios promovida pela Academia, a comissão responsável pela eleição dos vencedores decidiu tornar o cantor de jazz inelegível para os principais prêmios da noite. Na avaliação deles, seria injusto um filme com som sincronizado competir em igualdade de condições com a maioria das produções mudas. Em compensação, foi concedido um Oscar especial, abre aspas, para Warner Bros., pela produção de O Cantor de Jazz, trabalho pioneiro do cinema falado que revolucionou a indústria, fecha aspas. Quem foi receber esse prêmio lá na primeira cerimônia foi o então diretor de produção do estúdio, Daryl F. Zanuck, que inclusive foi o único premiado que fez um discurso. E ele falou o seguinte, abre aspas, este prêmio é dedicado a Sam Warner, o homem responsável pelo uso dessa mídia com grande sucesso, fecha aspas. Sam Warner era o maior entusiasta da tecnologia de todos os 4 irmãos Warner e liderou o projeto de O Cantor de Jazz, mas faleceu vítima de pneumonia na véspera da estreia do filme lá em Nova York. É por isso que, ironicamente, nenhum dos fundadores do estúdio esteve na sessão do filme que mudaria a história do cinema para sempre. Mary! Don't you know me? It's a little baby. I'd walk a million miles for one of your smiles. Oh, me. E se você aí que tá me assistindo nesse vídeo tiver mais interesse sobre aquela primeira temporada de premiações da história do Oscar, fica ligado. Clica no link que acabou de aparecer na sua tela, porque já está disponível uma playlist exclusiva onde eu faço uma contextualização histórica, analiso todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal e recebo 2 convidados para a gente comentar sobre aquela primeira cerimônia de entrega do Oscar. Enquanto isso, dá like nesse vídeo, compartilha o material, deixa o seu comentário e principalmente se inscreva no canal, não esquecendo de ativar as notificações no sininho. Aqui no Meu Tio Oscar você tem muito cinema, muita temporada de premiações e, claro,
muita informação sobre o Oscar. Te espero aqui.